Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio José e é uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Hoje vamos apresentar a lição de número 8 e a lição de número 8 ela fala sobre Naamã é curado da lepra. Meu amigo, minha amiga, durante esse trimestre estaremos estudando acerca do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Eu preciso fazer algumas colocações aqui nesta aula. É por isso que eu convido a tua simpática atenção. Se você não for inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar nossos vídeos e a fazer comentários. É muito importante e o YouTube entende e compartilha toda essa postagem também para outras pessoas também ver e tomar conhecimento. O texto ouro desta lição fala: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática dessa lição fala: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Meus amigos, meus queridos, eu preciso colocar aqui em pauta, que o que está inserido neste tema dessa lição, que é Naamã é curado da lepra, está inserido a doença, o doente, o médico e o processo da cura. Outro ponto também que é interessante falar aqui é que o primeiro tópico desta lição, onde estaremos estudando, ela fala sobre Naamã, o chefe do exército sírio. E o primeiro subtópico fala Naamã, um comandante honrado. O segundo subtópico fala a escrava, uma testemunha de Deus. E o terceiro fala sobre a caravana de Naamã. Queridos e amados amigos, o que vale ressaltar aqui é interessante, sabe por quê? Porque essa lição revela a forma e o desejo, a ação de Deus em cada situação. Deus tem seus meios de trabalhar. Outro ponto é que não existe monólogo padrão para o agir de Deus. Não existe. Outro ponto também que precisamos aprender é que quando Ele quer, Ele faz. E ponto final. Interessante dizer é que existiam muitas pessoas também leprosas neste período em que Naamã foi curado de sua lepra. Mas o texto sagrado só revela que só ele conseguiu a cura. Outro ponto também é que não questione coisas que você não entende, não compreende e não tem respostas concretas e absolutas. Simplesmente aceite o propósito de Deus ou a ação de Deus. Isso é importantíssimo. Inclusive, o sábio, ele não questiona, ele aceita o que vem de Deus ou as coisas que estão acontecendo em sua vida. Nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, olhando pelo ponto de vista da doença de Naamã. A doença de Naamã era como que a AIDS dos anos 80. A AIDS dos anos 80 ela trouxe uma revolução, uma preocupação para quem andava, na verdade, na libertinagem, na promiscuidade, para quem não tinha o uso de uma série de proteção para doenças sexualmente transmissíveis, para quem tinha também oportunidade de se drogar com seringas, né? Colocando na veia, e aí tinha um risco muito grande da pessoa ser infectada pelo vírus HIV.
Enfim, o que vale ressaltar aqui é que nós vemos um homem, Naamã, vivendo os dois mundos. O mundo que Naamã vivia era o mundo da nobreza, era o mundo do reconhecimento, era o mundo do respeito. Porém, Naamã também vivia o mundo da miséria, o mundo de ser leproso, o mundo de ser descartado pela sociedade e de ter e de ver que as pessoas querem distante dele. Observe também é que Naamã é um comandante honrado. Olhamos pelo ponto de vista e observamos um ponto interessante. Primeiro, ele era um homem honrado, um homem respeitado, um conquistador, um guerreiro. E, por outro lado, percebemos uma característica ali, que ele era como que fosse hoje o ministro da defesa, né? Alguém que cuidava do exército, da marinha e da aeronáutica. Era alguém que tinha um respeito muito grande ali. Porém, Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão. Na verdade, Naamã tinha umas crenças, sabe, completamente diferentes, completamente difíceis de entender. Naamã, ele era um comandante admirado, respeitado por todos, e devido às várias vitórias e muitas vitórias em batalhas que ele conquistou. Mas ele tinha um lado tão sombrio na vida dele, que ele tinha a lepra, a doença da época, a AIDS da época. E essa característica e essa doença, ela afetava a sua integridade e o deixava completamente vulnerável. Mas a palavra de Deus, ela fala que sempre Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. E aí, observando também o ponto interessante, a escrava, uma testemunha de Deus. Sabe, existem pessoas que têm mensagens, palavras, que elas têm sempre uma nova direção em nossas vidas. Que Deus levante pessoas no nosso caminho, como Ele levantou ali a escrava, uma testemunha de Deus. Que ela, vendo todas aquelas lamúrias e tristezas do próprio Naamã e o sofrimento dele, ela começou a pensar e a olhar e ver os contos, os fatos, as histórias, os milagres que Deus operara pela vida do profeta Eliseu. E ela chegou a dizer para a sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta Eliseu, se o meu senhor conhecesse este homem de Deus, sabe, tem pessoas que têm mensagens, palavras, na hora certa, no momento certo, para fazer outros serem impactados. E é interessante que quando a gente percebe e observa que houve crédito, alguém acreditou no testemunho daquela pessoa. É por isso que a fé, ela vem pelo ouvir. Se você não falar, se você não expressar, se você não testemunhar, ninguém vai ter, na verdade, o sentimento, a consciência de fé. Outro ponto também que precisamos salientar aqui, a caravana de Naamã. Naamã chega com pompa, Naamã chega com honrarias, Naamã chega para honrar, para reconhecer. E aí Naamã acreditou na palavra da escrava. Outro ponto, e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que disseram. Olha, queridos, é interessante isso. É interessante isso quando alguém acredita no milagre de Deus. Isso faz toda a diferença. Um dos propósitos do diabo é ele sempre fazer com que as pessoas acreditem que ele não exista. Observe, um dos propósitos do diabo é ele sempre inculcar na cabeça de pessoas que ele não existe. E se ele não existe, Deus não existe. E se Deus não existe, na verdade não existe vida após a morte. Então,
outro fato aqui que posso colocar em pauta é sobre aquela questão que envolve o que a gente aprende no Novo Testamento. Quando fala do homem natural, do homem espiritual, do homem carnal. A palavra de Deus ela nos mostra que Naamã, ele era um homem sem discernimento dessas coisas. Mas ele tinha uma característica, ele acreditou no testemunho da menina, acreditou que havia um profeta em Israel, ele acreditou, na verdade, que tinha um Deus em Israel, e esse Deus era o Deus de Eliseu, e que poderia mudar a sua história. Gente, o que existe de pessoas que não estão mais acreditando nas coisas de Deus, o que existe de pessoas que não estão mais tendo crença nas coisas espirituais, na palavra de Deus, no testemunho do Senhor, é muito grande. Interessante que ela era uma menina diferente. Gente, um adolescente. Adolescente hoje quer viver a vibe do dia, a vibe, a modinha do momento. Mas não, ela tinha o sentimento de uma pessoa que conhecia Deus, que sabia quem era Deus. Um fator também, ela foi testemunha de Eliseu, ela foi testemunhar do profeta. Hoje tem pessoas que não testemunham de pastor, não dá testemunho de obreiros, não dá testemunho de ninguém, só consegue, na verdade, denegrir, falar mal, criticar na rede social uma série de coisas negativas acerca de vida de pessoas. Mas testemunhar e falar, poucas pessoas têm esse cabedal, esse caráter, essa personalidade. Também vamos falar sobre o tópico 2 agora. O tópico 2, ele fala o mergulho do Rio Jordão. Amados, o primeiro subtópico fala Eliseu não se impressionou com a pompa. O segundo fala assim, ó, a decepção e a cura de Naamã. O terceiro, Deus ainda opera milagres e não misticismo. Uma coisa que eu quero compartilhar aqui contigo aqui. O profeta Eliseu, sendo e exercendo o seu ministério profético, não teve apadrinhamento, não houve puxa-saquismo, não deixou ser impressionado com toda aquela pompa de honrarias ali de Eliseu, de Naamã, não. Ele simplesmente não se vendeu. Hoje na igreja, muitas pessoas são honradas pelo dinheiro que tem. Hoje na igreja, muitas pessoas são honradas, sabe, pelo cargo, a função que tem. Ou seja, as pessoas, muitas das vezes, não são honradas pelo que elas de fato são, mas são honradas pelo que ela tem. Está havendo, na verdade, uma mudança e uma inversão de valores. A lei do ter que está superando e está superando a lei do ser. Outro ponto também aqui, para colocar em pauta aqui, por exemplo, a decepção e a cura de Naamã. O comandante Naamã, sírio, esperava que o profeta o recebesse com honras e que ele tocasse com as mãos. Mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Ei, vou te falar uma coisa aqui. Pega essa palavra. Naamã não deu nem, na verdade, Eliseu, o profeta Eliseu, não deu nem bola para Naamã. Porque o que Deus queria trabalhar na vida de Naamã era quebrar o orgulho dele. O que Deus queria, na verdade, mostrar para Naamã é dizer, Naamã, eu vou te curar, não é porque tu é o comandante do exército dos reis, o comandante do exército dos sírios, não. Eu estou e vou fazer uma obra na tua vida, porque eu quero glorificar o meu nome. Sabe, tem pessoas que precisam entender esta questão aqui
Por quê? Porque simplesmente houve somente um recado. Olha, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã vem de lugares em que as águas são cristalinas, as águas do Rio Jordão são barrentas, e de repente ele disse assim, olha, poxa, tem tantos rios, não precisava nem eu vir aqui então. Tem tantos rios lá na Síria, e aqui eu vou ter que tomar banho aqui, mergulhar 7 vezes nessa água barrenta. Queridos, olha como Deus faz para quebrar o nosso ego. Irmãos, Deus ele faz assim, quebra o nosso ego. Sabe? Tem pessoas que precisam, na verdade, ser estraçalhado, quebrado, para poder entender o propósito de Deus. E outra coisa também, é que Deus ainda... só para você ter uma noção, para terminar aqui, Naamã tinha uma expectativa. E há quem diga, quanto maior nossas expectativas sobre algo, sobre coisas, sobre pessoas, muito maior é a nossa frustração, né? Muito maior é a nossa frustração. Ele tinha uma forma de que o homem, o profeta ia chegar, ia jogar ali uma mandinga lá e tal, e ele ia ser curado. Ele tinha uma forma, porque ele não conhecia a forma de trabalho do Deus de Israel. Ele não tinha conhecimento. Então, é importante salientar o seguinte, que Deus queria mostrar para ele a forma dele trabalhar. Irmãos, tem pessoas que é crente velho e ainda não entendeu a forma de Deus trabalhar. Outro ponto também é que existiam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Gente, o que Deus faz é para glorificar o seu nome. E ponto final. Outro ponto aqui também, que Deus, ele age é por obediência, é por fé. Deus, ele age assim, você tem fé, você tem obediência, você acredita, você é determinado. Deus não trabalha por simpatia, mandigas, agouros, rezas, religiosidades, superstições. Não! Mas a forma de Deus falar para Naamã era para dizer, Naamã, tu vai mergulhar lá 7 vezes. E na 7ª vez tu vai ser curado. Isso demonstra uma das coisas interessantes. Irmãos, Deus faz de tudo para quebrar o nosso ego. Faz. Deus trabalha, irmãos, trabalha nisso. Porque existem pessoas que têm um ego bobo, um ego besta, um ego assim, sabe, de pessoas completamente fora do equilíbrio e da órbita cristã, fora do encaixe, do canal de Deus. Interessante isso. O terceiro tópico dessa lição fala Geazi, ou Geazi, acometido da lepra. O primeiro subtópico fala a rejeição dos presentes. O segundo fala, homens de Deus não se deixam vender. É interessante isso. Queridos, veja só uma coisa. Eu acredito que bajulação, presentes, amizades, dinheiro, influência, muitas dessas coisas e muitas dessas pessoas que aceitam isso aqui que eu falei, ser bajulado, ser de uma certa forma elogiado, tem pessoas que não têm capacidade nenhuma de receber um elogio. Tem pessoas assim. Ou não tem estrutura emocional, já pensa que já é alguma coisa. Use o elogio para exaltar e para melhorar alguma coisa na tua vida. Por exemplo, usa o elogio para isso. Está sendo elogiado em uma área, então você vai fazer o quê? Vai melhorar para a glória de Deus. Outro ponto aqui também é que quando Naamã se sentiu aí curado,
se viu curado, foi um milagre estardanoso ali na vida dele. Ele disse assim, meu Deus, eu preciso honrar esse homem. Esse homem mudou a minha história, esse homem mudou a minha vida. É normal isso. É normal isso. Alguém, na verdade, querer te agradar, querer te honrar, querer te ajudar por coisas que você fez na vida dele. É normal. O Naamã se sentiu ali, naquele momento ali, olha, esse homem mudou a minha história. Eliseu, o profeta, ele merece ser honrado e tal, e tal, e tal. Só que tem um detalhe, queridos. O que Deus queria era que Naamã, o que Deus queria era que Eliseu não aceitasse nada vindo ali de Naamã. Era que Naamã, na verdade, entendesse o seguinte, olha, eu não comprei a cura, eu não comprei o profeta, eu não comprei Deus, não. O que Deus queria dizer assim, ó, ali por intermédio de Eliseu, em recusar todos os presentes, era dizer assim, foi eu que te curei, não foi o profeta, não foi as circunstâncias, não foi a situação, não foi os mergulhos, foi eu. Ele tinha que entrar em crença de que não foi os deuses da sua época, os deuses que ele adorava, não. Foi simplesmente o Deus de Israel que mudou a sua história. Aí, um outro ponto também que vale ressaltar, homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não se vende, de quem não vende a si mesmo e nem se vende, muito menos as bênçãos de Deus. Querido, tanto Elias quanto Eliseu, eles eram honestos consigo mesmo e com Deus. Isso caracteriza o seguinte, hoje tem pessoas que, meu Deus, que tudo tem que pagar na igreja. Nada é por fé. Tudo tem que levar uma oferta. Não é assim não. As coisas de Deus não são assim. Uma vez eu estava numa igreja, alguém disse assim, eu estou sentindo de Deus aqui que tem irmãos que pode dar uma oferta, que vai dar uma oferta de R$1.000. Gente, não precisa falar. Quando Deus fala, mostra, revela, isso vai acontecer. Outro ponto aqui também que vale ressaltar é que aqui eles sabiam dos riscos de se corromper. Tanto Eliseu, ele percebeu ali, que tinha que ter uma postura de profeta. E o profeta é aquele que não negocia o seu chamado. Ele vai até o fim no seu propósito, ele não negocia. Outro ponto também aqui, que eu queria colocar em pauta, por ganância, Geazi é acometido da lepra. Sabe, amados, de repente, o profeta Eliseu recusou tudo aquilo ali. Mas o seu servo, Geazi, viu as suas necessidades, foi correndo na carruagem, em direção à carruagem de Naamã, contou uma mentira, inventou uma história. Sabe aquelas pessoas que fazem aquele jeitinho, que as pessoas dizem que é um jeitinho brasileiro, que não é jeitinho brasileiro, é jeitinho de gente que não é honesta, de gente que não é direita, gente que não tem compromisso. Inventou uma história, usou o nome de Deus, o nome do profeta, usou todas as situações, e aí o que acontece? De repente, olha o poder do confronto. Na hora do confronto, do olho no olho, Eliseu chamou Naamã e disse assim, Naamã, vem cá, eu quero falar contigo. Por onde tu foi? Por onde tu anda? Sabe, aquele momento que a pessoa treme nas bases ali no confronto, olho no olho ali. E aí, olho no olho ali, disse assim, olha meu Senhor, para nada, eu não fui para nenhum lugar e tal. Olho no olho. E o Espírito Santo revelando. Quando ele começou a mentir, inventar uma história, ali diante de Eliseu, Eliseu chegou a falar, Geazi, porventura o meu coração não foi contigo
quando tu ali correu atrás da carruagem, ali de toda aquela pompa ali que o Naamã queria me dar, eu recusei. Olha, se eu queria recusar, se eu recusei, é porque de fato aquilo ali não era para mim, não era para ti, não era para nós. Sabe, amados, tem coisas que a gente precisa entender que não é para nós aquilo. E aí, o que vale ressaltar para vocês é o seguinte. Primeiro, toda aquela tranqueira de problemas, de situações ali, Naamã começou a confrontar Geazi e toda a lepra que Naamã passou para a vida de Geazi. Sabe, queridos, o que é a lepra? A lepra, ela é o símbolo do pecado. Ela é o símbolo da desobediência a Deus. O que é a lepra? A lepra também, ela é insensibilidade. Pessoas que pecam, tá nem aí e tal, fica insensível, não sente mais, começa a pecar de novo. O que é a lepra? A lepra contagia, a lepra atrapalha a vida da pessoa. O que é a lepra? A lepra, meus amigos, ela deixa marcas espirituais, marcas físicas, marcas morais. O que é a lepra? Além de... A lepra, ela tem uma característica, ela apodrece todas as cartilhagens, as juntas, os nervos, sabe, os pés, os dedos, ela cheira mal, ela apodrece. O pecado é assim. Às vezes a pessoa, quando está vivendo essa prática de pecado, ela não enxerga isso, só quem está fora é que percebe, é que enxerga, que vê. Outro ponto também, a lepra, ela segrega, ela separa. Amados, é assim que o pecado faz. Geazi mentiu para Eliseu, contando uma historinha e que ele acabou se dando muito mal. Que sirva para nós como exemplo, para nunca seguir o caminho de Geazi. Meus amigos, meus irmãos, até a próxima aula. Que Deus te abençoe e os guarde. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal e sejam muito abençoados. Em nome de Jesus, até a próxima.